Oi, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Então, gente, hoje eu queria trazer aqui para vocês só falar mesmo algumas coisas ao meu respeito e a respeito de coisas que eu acho. Eu queria trazer um outro quadro aqui para desabafar e tudo mais, mas eu acho que eu vou usar o É Só Eu para isso também, porque é mais a respeito de coisa minha, minhas opiniões, minhas ideias. Então, para eu conversar com vocês e vocês me darem a opinião de vocês, o que que vocês acham sobre determinado assunto, quando eu abordar sobre isso aqui. E assim, nós estamos chegando em época de eleição, né? E eu queria falar um pouquinho para vocês realmente pesquisarem sobre as pessoas que vocês vão votar, sobre os políticos, né, que vocês vão votar, que vocês exijam, né, as coisas que foram prometidas ali, no momento que pegar ali o governo para atuar, que vocês exijam, né, a parte deles, aquilo que foi prometido, enfim. Porque tem muita coisa acontecendo que a gente não tá percebendo e às vezes por achar que, ah, ninguém tá ligando, ninguém vai olhar, enfim, a gente acaba não prestando atenção em certas coisas, em certos indícios, e a gente pode sair prejudicado quanto a isso, né? E muito prejudicado. Aqui na região de Minas Gerais, onde eu moro, tá assim, eu moro na parte mais do leste mineiro, né? Na região do Vale do Aço, que a gente fala. Gente, tá tendo tanta queimada, que o sol tá vermelho. Tá tendo muita fumaça, assim, que os raios solares não estão conseguindo penetrar. E a gente tá conseguindo ver o sol, mas isso não é uma coisa boa. É por causa de fumaça, poeira. Às vezes eu pego no meu próprio corpo assim e dá a impressão que tem poeira no meu corpo todo. Quem dirá no meu pulmão? Então, assim, eu inclusive tô gripada, as pessoas aqui da minha cidade, tudo tá com problema respiratório no auge. Quem já tem problema piorou. UPA, hospital, tudo lotado de gente. E assim, ninguém tem falado sobre isso, sabe? Sobre o quão está problemático e o quão está preocupante a situação do nosso país mediante o meio ambiente, sabe? Mediante as queimadas, os animais que estão morrendo nessas queimadas. Gente, pelo amor de Deus, e ninguém tá falando sobre isso, sabe? Vamos cobrar posicionamento de todo mundo, seja prefeito, governador, os candidatos na hora que vir pedir voto, vamos cobrar sobre isso, sabe? Proteção animal, proteção do meio ambiente. Se a gente acabar com esse mundo, gente, não tem outro, sabe? Todos os planetas próximos ao nosso, mesmo se fosse uma coisa que a gente falasse assim, ai, acabou com esse, a gente pula para outro. Que outro? O nosso sistema solar, nenhum planeta a gente conseguiria sobreviver. Se esse planeta aqui acabar, acabou, sabe? Existe uma frase que é: não existe jogar o lixo fora, porque lembre-se, não tem fora. Não tem fora, tá tudo aqui dentro. Então, assim, vamos ensinar para as nossas crianças. Tô até errando para falar. Vamos ensinar para as nossas crianças plantar árvores, cuidar de animais, ter esse bem-estar ao lado da natureza, gostar de natureza, sabe? Eu acho que a cabeça das pessoas estão mudando de pouco a pouco, né? Mas ainda tá muito presa a certas coisas. Mas eu percebo que, pelo menos na bolha, que é o que eu gosto de fazer, que é trilha, né, cachoeira, e eu vejo muito isso nas minhas redes sociais, é que cada vez mais as pessoas estão saindo da cidade grande para ir para o interior, para ter uma conexão maior com a natureza, com, né, tudo que a terra nos oferece. Muitas pessoas estão largando a vida, serviços que são insalubres, para poder trabalhar aí da internet e viver em motorhome, né? Cada vez está em um ambiente diferente aí,
com a natureza linda que foi feita pra gente. E eu tenho percebido que tem acontecido essas mudanças, só que eu tô numa preocupação muito real em mim, que eu não sei se a gente vai conseguir existir nos próximos 30 anos. Se vocês forem pesquisar o quanto de queimada que teve nesse mês de agosto e agora em setembro, gente, aumentou demais. Como que a gente vai sobreviver nesse mundo? Eu tenho preocupações, assim, até de ter uma criança num mundo que tá tão assim, né? A violência aumenta, as doenças aumentam e tudo mais. Então, assim, vamos cuidar da natureza, porque quanto menos natureza tiver, gente, tudo vai piorar. Mais poluição vai ter, mais os raios solares vão penetrar no nosso planeta, mais essa fumaça vai entrar dentro do nosso pulmão, menos a gente vai conseguir ver o sol, menos a gente vai conseguir fazer as coisas que a gente precisa fazer para sobreviver. Então, vamos começar a nos preocupar com isso, né? E se você tem o privilégio de ter um pedacinho de terra, de ter um quintal, alguma coisa assim, plante árvores frutíferas, não frutíferas, plante tudo, faça muda, sabe? Porque eu realmente estou preocupada, porque aqui na minha cidade, sério, eu olho para o horizonte, não tá tendo horizonte, só tá tendo fumaça. Se vocês não estão sabendo disso, não sabem sobre isso, deem uma pesquisada na região de Minas, tem bastante gente falando, BH, Contagem, tem muita gente reclamando. E ninguém tá falando sobre isso, tá? Exatamente no ponto que precisa certas coisas ser faladas, porque inclusive é de interesse deles que a gente vote neles nesse momento. E ninguém tá falando sobre isso, sabe? Com tanta questão, com tanta pontualidade, não estão. Eles podem até abordar sobre esse assunto como um projeto futuro ou algo assim, mas sobre a ação preocupante de hoje em dia, não estão. Tudo que está acontecendo aí ao redor do mundo, e principalmente no Brasil, né? Vamos falar de onde a gente mais está aqui, ou quem me ouve que está fora, que tem essa preocupação, porque aqui é a terra da gente, né? Nossa cidade, nosso país natal, vamos dizer assim, é o Brasil. Então, assim, gente, é crime acontecendo a rodo, certas coisas sendo passadas aí, pano que ninguém tá vendo, que tá acontecendo, ó, a reveria aqui no nosso país, e ninguém está falando nada. Eu estou abismada. Então, assim, onde eu posso falar que é na minha roda de amigos e aqui no podcast, eu tô procurando abordar esse assunto porque eu realmente estou me preocupando com o nosso futuro. Porque realmente não tem para onde fugir, não tem para onde ir. A gente está chegando a um ponto que estamos com uma superpopulação e o planeta já não está dando conta mais. Vamos vigiar, vamos cuidar, vamos ver em quem a gente vai votar. Ai, Rayane, ao mesmo tempo que você fala de meio ambiente, você fala de política. Gente, uma coisa interfere a outra, tá? Não é você jogar um papelzinho de bala na rua apenas que tá matando o mundo, tá? São grandes indústrias, são coisas que são muito além do que a gente tá aqui embaixo consegue ver. Então, você que tem uma voz maior do que a minha, ou com as pessoas próximas a você, faça a sua parte. Ai, vou ficar preocupando com o que o outro tá fazendo. Por que eu vou fazer o meu se o outro não faz? Gente, se você tem a sua casa, o seu quintal, um pedacinho de terra, faça a sua parte. Tem um casal que eles conseguiram, na verdade, retomar toda a parte de uma natureza que tinha num pedaço de terra que eles compraram que não tinha nada. Eles fizeram e com 20 anos eles conseguiram recuperar aquele pedacinho de terra. Pássaros que há muito tempo não era visto lá voltaram. Muitos animais voltaram. A eliminação de insetos aconteceu assim de uma forma muito
sabe, que dá para perceber. E eles também falavam que perto da casa deles sempre foi muito quente. E agora, como eles reconstruíram aquela florestinha ali, é muito mais tranquilo e eles conseguem ver a umidade do chão. E eles já falam que se continuar desse jeito, eles continuarem plantando mais ainda ao redor, brevemente vai ter uma nascente lá. Tudo indica que vai ter. Então, olha a transformação que teve do seu próprio mundinho. Rayane, levou 20 anos para isso acontecer. Tá, mas você tem filho, neto, parente, qualquer pessoa aí, seus posteriores que talvez vão usufruir disso, né? Ou mesmo que você não tenha esse interesse, as pessoas que vão vir depois da gente poderão usufruir de um mundo melhor. Então, eu uso essa voz que eu tenho aqui, que ainda é pequena, ainda é pouca, mas para reproduzir toda a minha indignação e toda essa problemática que temos no nosso planeta hoje. E eu falo isso, eu não estou só falando da boca para fora, eu não estou só falando com vocês sem fazer nada. Essa é uma preocupação que eu tenho também. Então, assim, onde meu pai mora hoje, tem muitas árvores e já tem um monte de mudinha lá sendo feita. Tem uma casa da minha tia que ela pegou várias mudas para poder colocar para tentar fazer uma nascente voltar onde ela tem, que ela mora, né, na roça, enfim. Então, assim, todo mundo que eu conheço eu venho falando, gente, porque tá preocupante. Então, assim, mesmo que eu não tenha um local que seja meu exatamente, para onde eu posso, eu estou fazendo, né? E no futuro, com a ajuda e apoio de vocês, eu também pretendo ajudar e contribuir aí financeiramente com órgãos para poder ajudar e auxiliar essa parte. E eu pretendo também, quem sabe, aí criar um projeto que seja voltado e estruturado para essa parte. Parte de reciclagem, que vai gerar aí trabalho para outras pessoas, o que é muito legal muito importante, né? Aqui na minha região não tem muitos locais aí que tenha essa reciclagem em si. Os animais com essas queimadas acabam sofrendo muito. E aí, gente, quando tem resgate, igual aconteceu uma queimada aqui num local, numa florestinha aqui que tem muito animal, muito animal. E aí, gente, o que acontece? Vai ter resgate, os bombeiros vão, muitos animais vão morrer, a grande maioria, e a outra grande maioria vai estar ferida, ou os que conseguiram fugir antes, mas não vai ter lugar para eles ficarem, porque acaba ficando sobrecarregado também. Se tem algum zoológico que receba, algum local ou parque que é estruturado para isso, talvez ele não tenha tanta estrutura para tanta quantidade de animais, entende? Então, assim, é um ciclo que é muito preocupante e eu gostaria de trazer esse assunto aqui para vocês. E se vocês tiverem uma opinião diferente da minha ou quiserem complementar o que eu tô falando aqui, comentem lá no Instagram. Eu vou deixar um post a respeito disso, tá? Falando sobre o meio ambiente. E comentem também lá no grupo do Telegram. Deixem a opinião de vocês. Eu quero saber se eu tô muito errada ou se eu tô alucinando, mas eu acredito que não, né? Eu acredito que é uma coisa, é um problema real que a gente tem que voltar mais os nossos olhos hoje. Muito obrigada, você que me escuta. Não é todo mundo que escuta ou é só eu, mas para quem escuta, eu agradeço muito, agradeço demais e quero ouvir muito a opinião de vocês. Essa é a minha revolta de hoje. Eu queria criar um quadro só para revolta, mas eu acho que vai ficar muitos quadros espalhados. Então, quando eu tiver de falar alguma coisa assim, eu vou falar aqui também. É isso, gente. Obrigada. Um beijo. Eu vou ficando por aqui. Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. E aí, o que achou dessa história? Aqui é a Rayane Carina, a voz, fundadora e editora do podcast Bora Começar.
Ative o sininho para receber as notificações quando tivermos uma nova história. E atenção, estamos no Telegram com o grupo Bora Começar. Interaja com outros membros do grupo, deixe sua opinião sobre as histórias e participe das enquetes. Estamos no TikTok e Instagram como @Bora Começar Podcast. No TikTok, Bora Começar Podcast 1. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim. Mas fique tranquilo, seu nome e identidade será preservado. É isso, gente. Vejo vocês na próxima história e lá no Telegram. Um beijo!